compartilhar com vocês isso, porque é um desafio hercúleo desenvolver tecnologia, né, e desenvolver tecnologia num país onde, mandatoriamente, por uma questão cultural, o brasileiro, ele compra tecnologia de fora, né, meio que a gente tem que provar que nós também somos capazes de desenvolver tecnologia por aqui, porque é muito comum, né, as grandes empresas procurarem referência lá no Vale do Silício, lá em outros lugares fora daqui. Então, dificilmente a gente olha para o que a gente tem aqui nacional. Então, o que a gente está fazendo é mudando esse cenário. Então, é uma alegria muito grande, né? Além de... geralmente eu estou aqui falando sobre conteúdo, a gente está falando sobre Pod Academy. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre os softwares que nós desenvolvemos. Nós temos patente de software, nós temos tecnologia proprietária, e eu quero contar um pouquinho disso para vocês, porque é muito bacana, e até para abrir a cabeça, né? Porque quando você vê aquilo, você fala, caramba, é possível fazer isso aqui dentro, é possível vender isso aqui dentro do nosso país, e fazendo aqui para o Brasil, você também pode fazer para fora, vender para fora, né? É uma baita de uma abertura, né, de possibilidades. Eu vou compartilhar com vocês um material que eu tenho da plataforma, e depois eu vou mostrar a plataforma, a carinha dela, como que a gente utiliza para dar uma visão geral para vocês, porque é bem bacana, é bem legal, é disruptivo. Vou contar aqui a historinha para vocês, então deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Cadê meu slide? Tela cheia, tá? Beleza. Vamos ver se aparece. Aí, acho que apareceu para todo mundo, né? Me dá um toque aí se vocês estão vendo a apresentação. Beleza, beleza, beleza. Então, bora lá. Bom, a empresa, a Porf Data, tá, ela nasceu em 2018. Eu sou um dos fundadores da empresa. Eu e o Dalmer somos os sócios fundadores. Praticamente cada um tem metade da empresa aqui hoje, né? Então, nós fundamos ela em 2018, porque nós participamos de um projeto gigantesco dentro de um grande banco, e aquilo nos abriu a mente, porque nós mudamos a realidade de dados dentro de um banco gigante. Aqui eu estou falando de, como informação pública, posso divulgar, eu estou falando na área de engenharia de dados, a gente construiu mais de 80 mil variáveis explicativas, mais de 400 modelos estatísticos, fazendo com que o lucro da empresa chegasse a bilhões, com B de bola, só o delta referente àquele projeto. Quando a gente viu isso e a gente olhou para o mercado e viu que o mercado estava sofrendo muito com tecnologia na área de dados, e já tinha iniciado o processo de sofrimento também na contratação de pessoas, porque a mão de obra nessa área está escassa, muito escassa. Quando nós vimos isso, a gente viu uma grande oportunidade, a gente começou a programar uma solução utilizando o open source, mas gerenciando todo esse open source com o nosso know-how, com o nosso conhecimento. Porque o mindset da ciência de dados, em 99% dos casos aqui ainda no Brasil, ele é um mindset pequenino. Dificilmente você vai conhecer um cientista de dados que está habituado a trabalhar com 30 mil variáveis. Dificilmente você vai conhecer uma área de engenharia de dados que consegue gerar dezenas de milhares de variáveis. Então, quando a gente fala de um escopo desse tamanho, dessa proporção, os cientistas de dados, engenheiros de dados, normalmente eles não sabem como lidar com isso. Então, precisa de automação, precisa de pessoas com capacidade. Então, a gente decidiu criar os nossos softwares para trazer essa automação, para que as áreas de negócio, mesmo sem ter ainda as pessoas totalmente capacitadas para trabalhar na área, pudessem ainda as pessoas em aprendizado, por meio de um software, poder trabalhar com essa volumetria, porque uma das coisas que nos motivou foi esse cenário que eu coloquei. Esse é um slide que eu levo para minhas apresentações sempre, que é um cenário de muito incômodo, né? E a gente fala aqui, ó, não penaliza a sua empresa, né? Saia dessa estatística. Qual que é essa saia dessa estatística? O que está acontecendo hoje? As empresas não entendem direito o que é a área de engenharia de dados, os cientistas de dados são
não no sentido pejorativo, mas são ingênuos, são os nerds ingênuos que estão achando que o dado vai cair do céu. Aí quando eles se deparam com aquele dado todo estragado, aquele ambiente todo complexo, além do que eles poderiam imaginar. A área de engenharia de dados não conhece a criação de features em alta escala. Então, isso tudo é um cenário catastrófico. Por quê? O dado, ele é um ativo precioso, ele é um ativo que traz valor incrível, incrivelmente grande, só que sem uma área de engenharia de dados, a empresa não consegue prosperar. Sem um cientista de dados que sabe fazer uma operação em grande escala, a empresa também não consegue prosperar. Aí vem o advento de cloud computing, todo mundo vai lá para o SageMaker, para o Vertex AI, Databricks. Não adianta nada, porque o Databricks não vai fazer milagre se você não sabe o que é uma estrutura de engenharia de dados. O que o Databricks vai fazer? Nada. Então não adianta nada. As empresas estavam se afogando no Databricks, se afogando no SageMaker e um monte de outras ferramentas. Por quê? Porque, primeiro, falta cultura. Como é que você faz para lidar com um negócio desse? Não adianta nada te dar ferramenta. Precisa te dar como você usa a ferramenta. Então, a gente começou a ver métricas como 80% das empresas, 80% dos dados das empresas estão subutilizados. Pô, isso não te incomoda? Ainda mais, aí você vê um cenário desse, as empresas falando assim, nós temos que comprar dados do mercado. É muito comum eu entrar numa reunião e o stakeholder, um gestor da empresa, fala assim para mim, não, você tem dados para vender aí na empresa? Eu falo, pô, você já tem um monte, por que você quer comprar mais? Usa o seu. Me olha com aquela cara assim, caramba, você não quer vender? Não, não é que eu não quero vender, é que você já tem informação valiosa demais. Vamos olhar a sua informação primeiro? E aí a gente coloca uma ferramenta para explorar esses dados aí que você tem, porque o Databricks não vai explorar os dados para você, porque nenhum AutoML vai explorar os dados para você, você precisa de alguma coisa diferente do que já existe. E a gente se incomodou muito com isso. 90% dos modelos não entram em produção. Por quê? Porque quando você conversa com um cientista de dados, ele nem sabe o que é entrar em produção. Pasmem com isso, sério. Se você dá um modelo na mão do cientista, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer com aquilo. Porque um processo de colocar um modelo em produção não é só uma pessoa, não é só uma área, envolve um fluxo inteiro de pessoas, com tecnologia, com negócio, é uma amarração complexa que capota na tecnologia. Porque um apaixonado foi lá e fez no R, outro apaixonado fez lá no Python, outro apaixonado fez um treco lá que não sabe como que gera artefato, o negócio está puto porque quer a solução rápida, a área de dados não sabe o que foi feito na área de ciência de dados. Então, é um completo mundo de quebra-cabeça que não se conecta. Diante disso, de novo, nós olhamos, não é possível, cara, a gente se incomoda com isso. Qual tecnologia resolve o problema da engenharia de dados? A gente começou a listar e procurar, não encontramos. Falou, não é possível. A gente foi dentro do Google. Vamos lá, vamos conversar com os caras. A gente foi lá. A gente foi lá na AWS, vamos conversar com os caras. Não, não tem. Realmente não tem. A gente viu isso funcionar dentro de um banco, num projeto gigante. Nós construímos isso. Só que de forma artesanal. Então, nós desenvolvemos um software. Vou mostrar para vocês isso. Bom, na Power of Data, nós temos um sucesso muito grande hoje. Por quê? Por que a gente está crescendo tanto? Em 2018, éramos eu e meu sócio, Dalma. Agora a empresa já tem uma galera, mais de 60 pessoas, 70 pessoas na empresa. Por que está acontecendo isso? A empresa não para de crescer. Cada vez que eu vejo, eu tenho que fazer um onboarding de uma galera que está chegando nova, eu não conheci, e já está começando aquela coisa exponencial de crescimento. Por que ela cresce dessa forma? Porque nós temos uma estratégia fundamental. Qual que é essa estratégia? E essa estratégia, eu estou contando aqui para vocês no intuito de que vocês levem isso como cultura. Isso é um aprendizado, né, que funciona para qualquer segmento de mercado, de negócio. Qual que é essa ideia? Uma empresa vai trabalhar com dados, então nós temos que ter 4 componentes para fazer isso funcionar. Primeiro, que tudo começa no negócio, então você precisa ter conhecimento de negócio. Que problema que você quer resolver? Que segmento de mercado você quer resolver? Então a gente tem que ter conhecimento de negócio. E na Power of Data nós temos muito conhecimento de negócio. É muito profundo o conhecimento que nós temos em alguns segmentos do mercado. Eu não conheço outra empresa que tem um conhecimento tão profundo em negócio aqui no Brasil como a Power of Data tem. Porque nós fundamos a empresa e nós éramos de dentro de uma área de negócio, com técnica, e depois que nós fundamos a empresa, nós trouxemos gestores que são muito fortes em negócio. E o conselho da empresa hoje é forte ao cubo em negócio. Então, acabou que nós montamos uma estrutura que conhece muito do negócio, só que falta ainda. O que faltava? Bom, falta aqui a engenharia de dados, a ciência de dados. Então, como
conceito, como pilares fundamentais, precisa da engenharia, precisa da ciência, só que precisa de automação, então a gente tem tecnologia. Então nós vamos a mercado com 4 ofertas, praticamente. Nós vamos no mercado com uma oferta de, olha, temos conhecimento de negócio para resolver seu problema, temos aqui ferramenta e conhecimento na área de engenharia de dados, ferramenta e conhecimento na área de ciência de dados, e essa tecnologia são produtos, softwares da Power of Data. E com isso, para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de clientes aqui hoje que a Power of Data atuou de alguma forma. Então, essa carteira já cresceu bastante, já está bem maior do que isso, e já está desatualizado até esse slide, então tem mais nomes aqui interessantes, e aqui você pode ver coisas muito diferentes, né? Você vê um birô de dados como o SPC Brasil utilizando, e você vê o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, utiliza a tecnologia para processamento de dados oriundos de estrelas de nêutron, lá da astrofísica. Então, é um negócio gigante, é um espectro muito grande de aplicação. Eu digo que é uma plataforma agnóstica ao negócio, ou seja, serve para qualquer negócio. Eu posso aplicar lá na saúde, na medicina, eu posso aplicar no direito, no jurídico, eu posso aplicar numa indústria, eu posso aplicar num segmento financeiro, eu posso aplicar no agro, eu posso aplicar numa área de marketing. Então, é muito, muito abrangente. Bom, e nesse tempo, né, que fortaleceu ainda a Power of Data, contando aqui um pouquinho da historinha, a gente ganhou prêmio na área do Open Finance, a gente fez parcerias com empresas gigantes. Então, hoje o Power of Data não vai lá sozinha à frente num projeto. Hoje nós estamos com parceria com a AWS, a gente desenvolve o nosso software em conjunto com matriz da AWS. Então, quando a gente vai fazer uma arquitetura, a gente faz reunião com o pessoal lá de fora, com os gringos lá, que vão nos ajudar aqui a desenhar a arquitetura do nosso software. A gente faz essa mesma conversa com o Google, então a gente tem suporte do Google para desenho da nossa arquitetura, a gente tem suporte da AWS para desenhar a nossa arquitetura, nossas ferramentas. Essas ferramentas a gente faz um War Room, são projetos junto com essas gigantes, né, AWS e Google, e tudo é desenvolvido hoje. Depois, lógico, né, de muita maturidade, de muito caminhada aí, a gente tem parceria com esses monstros aí, é uma satisfação absurda para nós, porque quando a gente fala, nós temos um software, não é só temos um software com segurança testada pela AWS, com arquitetura validada pelo Google, parcerias estratégicas como Neo e Teradata, estamos dentro do Cubo, dentro do Distrito. Então, são coisas que nos dão uma musculatura muito forte e voz, né, dão potência para a nossa voz. E parcerias, por exemplo, quando a gente desenvolve aqui algum produto e a gente precisa de dados alternativos, temos, por exemplo, parceria com a B3, que é gigantesca. Então, quando a B3 vai implantar alguma solução, também ela conta com a Power of Data para ela implementar, desenvolver um modelo, uma solução. Então, essas parcerias endossam muito a Power of Data. Sem falar aqui não citei, né, a Plug, grande parceira nossa também, para a utilização dos dados da Open Finance. Então, a gente tem uma iniciativa muito grande de como que a gente utiliza os dados do Open Finance dentro das ferramentas e soluções da Power of Data. Nossa ideia é sempre, como é que a gente facilita a vida do cliente? Então, tudo isso que eu estou falando aqui para ficar no mindset de todo mundo, né? Como é que você gera soluções sem paixão pela ferramenta? Então, o que faz o sucesso aqui? O sucesso, a gente não está apaixonado pelo Python, não estamos apaixonados pelo Spark, nós estamos apaixonados pelo Ent Design, que vai estar lá na frente, ou seja, lá o que for que tiver de tecnologia, a gente está apaixonado por resolver o problema do cliente. Então, a mensagem mais forte, né? Você está apaixonado pela solução. Então, o software, o meio, é o meio do caminho para você chegar numa solução. E com isso, nós desenvolvemos aqui um conjunto de ferramentas. Um conjunto de ferramentas que tem um propósito. E esse propósito é válido aqui para todo mundo, independente dessas ferramentas. Isso é bom para ficar no radar de todo mundo, como uma cultura de como que a gente faz para resolver problemas, né? Quando a gente olha para as empresas hoje, a gente vê um lake. Todo mundo quer ter um data lake, todo mundo teve ou tem um data lake. E esse lake virou pântano. O que acontece? As empresas falam para mim, poxa, Bruno, eu montei meu lake, mas a área de negócio não consegue usar. Ou então, estou montando o meu lake. Aí, então, entra o gerúndio, né? Muita gente fica no gerúndio. Tem empresas que eu conversei há 4 anos atrás, estou montando o meu lake. Vou estar montando o meu lake. Hoje, no passado e nos próximos 15 anos, continuarei montando o meu lake.
E por quê? Porque não consegue chegar do outro lado, porque a área de negócio demanda a todo momento. Então, o que nós vimos? Vimos que a gente precisa de alguma coisa para explorar o tal do data lake das empresas. A gente precisa fazer com que o negócio possa ver valor no lake. Porque existe um abismo entre um data lake e um problema de negócio. Existe um abismo gigante no próprio nome data lake, que muita gente não sabe como faz um. Então, a área de ciência de dados, ela quer pegar o dado e resolver o problema usando um algoritmo. Então, o cientista de dados hoje que eu vejo no Instagram, que eu vejo no LinkedIn, a turminha está mais preocupada em fazer tuning de hiperparâmetro, está mais preocupada em falar de data leakage, de overfitting. Ah, ajusta ou não ajusta, modelo está colado ou descolado. Ah, eu posso fazer sei lá que. Então, é uma conversa ainda muito pequenininha, só no mundinho, no quadradinho da ciência de dados. E isso já é bastante, né? Já é complexo. Quando a gente fala de um ambiente empresarial gigante, essa esteira é muito maior, então a gente tem que ter uma visão maior, mais abrangente. Olha, você tem um data lake, até chegar na resolução do problema de negócio, foi isso em produção. Então, a gente entendendo essa jornada, coisa que eu falo muito, né, nas nossas aulas, nossos cursos, nas lives e tudo mais, vamos lá. Tudo começou no negócio, mas tecnicamente tudo começou em algum tipo de um lake, algum local que tinha dados, ou que você foi buscar e acabou compondo um data lake. A gente precisa explorar esses dados. E aí entra um primeiro problema. Quando eu falo a gente precisa explorar os dados, quer ver um exemplo? Chega assim e fala, olha, vamos lá pegar os dados do Bolsa Família? Pô, Bolsa Família é uma informação volumosa, né? São tabelas grandes. Onde eu vou explorar isso? No meu computador local, no meu notebook? Quando você pega aquele dado todo, empilha, pega o histórico, pesa, é uma base de dados pesada. Aí você pega outra fonte de informação, mais outra, mais outra, mais outra, sua máquina local não vai dar conta. Aí você vai para o servidor da empresa. Servidor da empresa, depois da burocracia toda de acesso, será que está apropriada como uma ferramenta para exploração de dados, para engenharia de dados? Geralmente não. Aí alguém reclama, puta, tá lento. Ah, porque desliga aí tua query porque o servidor está devagar. Ah, travou tudo. Ah, acabou o espaço na lib não sei das quantas. Acabou o espaço no diretório. Deleta as bases antigas e não sei o quê. Geralmente é um ambiente caótico que é difícil trabalhar. Não estou nem falando para você resolver o problema inteiro, é difícil você ter um ambiente estável de trabalho quando o dado é volumoso. Então, olha só, como é que você vai explorar os dados, entender os conceitos de negócio, se você não tem onde fazer isso direito? Você coloca ali uma query SQL para explorar um dado, demora 7 horas para rodar. Fica lá rodando, aí você sai para almoçar, volta, não terminou ainda, você deixa a noite rodando, aí você esqueceu um ponto e vírgula, chega no outro dia de manhã, puta, tinha um erro lá, aí você vai ter que pôr para rodar de novo, você perde mais um dia de trabalho. Isso é um cenário comum de empresas gigantes. Bom, então a gente entendeu que existe uma caixinha aí, ó, aqui, ó, eu preciso explorar os dados e ter um local para trabalhar, primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso desenvolver variáveis explicativas. Preciso ter uma ferramenta que me ajude a fazer isso. Por quê? 70% do resultado de um projeto não vem do modelo da NASA, do tuning do hiperparâmetro, do XGBoost, que a galera tanto ama, do Light GBM, da Deep Learning. Não vem daí. Não vem daí, porque existe um teorema chamado garbage in, garbage out. O que significa isso? Lixo entra, lixo sai. Então, você tiver uma rede neural maravilhosa e imputar nessa rede neural uma porcaria de informação, a rede neural vai processar uma porcaria. Então, ela vai ser uma porcaria de solução. Então, não adianta. 70% do resultado vem dos dados. E quando eu digo vem dos dados, não estou falando daquela brincadeirinha de data prep de combinar variáveis prontas. Isso aí é brincadeira. Então, aqui, desenvolver variável explicativa é construir o que a gente chama de feature store. É construir um ambiente de engenharia de dados. Tá? É construir todo o ambiente onde as variáveis elas estarão disponíveis para serem usadas em soluções de ciência de dados. Então, eu preciso de uma ferramenta para desenvolver variável explicativa. Eu preciso saber muito bem como é que faz isso manualmente. Então, já são duas tecnologias aqui. Primeiro, eu preciso de um lugar para trabalhar. Segundo, eu preciso de ferramentas que criam variáveis explicativas. Só que quando eu crio variável explicativa, imagina lá, você criou 30 mil variáveis explicativas. Aí você vai desenvolver o modelo, aí vem lá o cientista de dados e fala assim, eu uso Boruta, uso uma variável randômica aqui, não sei das contas, aí capota. Por que capota? Capota porque agora você pôs uma quantidade de variáveis que ele não sabe usar, ele aprendeu com 100.
Ele aprendeu com 50. Quando ensinaram a fazer modelo, era um modelinho, era uma basezinha bonitinha, fofa, eu chamo de base cuticute. Aí na hora que chegou no universo desse, 30 mil, 40 mil, 50 mil, ferrou. Agora eu preciso de um processo robusto de machine learning. Como que eu lido com isso? De alguma forma, eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que fazer. Que processo que eu vou utilizar para selecionar essas variáveis? Aí acabou aquela brincadeira aqui. Por isso que eu dou risada quando alguém fala, eu vou fazer uma análise, uma EDA. Eu vejo, agora esses dias eu estava vendo a galera falando, eu vou fazer EDA, me mandaram uma pergunta, eu vou fazer EDA antes ou depois, sei lá, de quebrar. É uma pergunta da turma que ainda não viveu um processo massivo de ciência de dados. Como é que você faz EDA de 30 mil variáveis? Você vai fazer 30 mil gráficos? Quem é que vai ver? Não vai ver. Então, aqui você precisa do quê? De automação. De novo, você precisa de ferramenta robusta para processamento massivo de dados. Para quê? Para desenvolver e implantar modelo. Porque como é que você vai fazer? Aí você vai desenvolver um modelo? Tá, beleza. Desenvolveu um modelo. O que você faz com esse modelo? Como é que você implanta isso? E não para por aí. Depois que você desenvolveu um modelo, ele gerou um score. Ou gerou alguma predição qualquer. Como é que você dá isso na mão da área de negócio? Como que o negócio resolve o problema? A dor do negócio é, quero vender mais veículos. A dor do negócio é, eu quero conseguir avaliar esses currículos no RH e ter a pessoa na trilha certa e da carreira certa. A dor do negócio é, eu quero uma previsão de causa trabalhista no jurídico. A dor do negócio é, eu quero classificar melhor uma imagem médica. A dor do negócio é, olha, minha plantação lá no agro, eu quero detectar uma doença na planta. Essas são as dores do negócio. Aí você entrega um score, o negócio fala, o que é score? Eu sei planta. O que é score? Eu sei veículo. O que é score? Eu sei imagem médica. Então, o teu ficou um buraco ainda. Aí entra o quê? Regras de políticas de uso dos modelos. Então, você precisa de mais uma ferramenta ainda. Depois que você fez modelo, você precisa de mais alguma coisa no meio do caminho aqui para traduzir o técnico para o negócio. Entra mais uma ferramenta aqui de tradução do que é esse score, para que esse área de negócio utiliza. É pouco dito também, né? As pessoas pouco falam disso, elas falam até o modelo. Olha, eu fiz um modelo bonitão aqui, fiz tuning, K-fold, validação cruzada, holdout, seja lá o que for. Mas tá bom, agora você tem que usar esse modelo. Então, eu tenho que ter uma ferramenta que desenvolve, implanta regras desse modelo também. Então, eu preciso de algum lugar para regras que vai ser operado por uma pessoa não técnica. Aqui está um grande pulo do gato, que é um problema hoje no mercado. E depois disso, você gerou tudo isso, chegou até aqui, puta, você já é um herói, chegou até aqui é hercúleo. Agora você precisa monitorar tudo isso, porque você colocou em produção, na hora que você conecta o fio na tomada, começa a lhe gerar uma quantidade de informações grandes, então você tem que monitorar aquilo, porque erros vão acontecer, não adianta, por melhor que possa ser o processo, vai acontecer algum erro. E na hora que esse erro acontecer, é melhor que você pegue ele e gere um alerta antes de uma catástrofe acontecer. Então, você gera um alerta porque está monitorando. Monitora os dados, monitora os modelos, monitora as regras, monitora tudo para você não passar vergonha na sua solução. Para que o seu projeto fique por longo tempo funcionando, né? Essa é a ideia do ciclo de vida de um projeto. Então, olha só quantas caixinhas. Então, aí na Prof Data, que nós fizemos? Puta, vamos desenvolver ferramentas, então. Aí eu estou mostrando isso aqui porque para vocês conhecerem os nomes das ferramentas. É bacana conhecer os nomes. Inclusive, a gente está trocando um nomezinho ou outro aqui. Vamos lá. Primeiro nome é o Pod Playground. Então, o Pod Playground... Aí, antes de falar dele, deixa eu te responder uma pergunta aqui. Ó. Brunão, bom dia. Quando a Pod entra na empresa para resolver o problema de negócio, vocês usam o Data Lake, que já existe, e em pouco tempo vocês organizam e já geram resultado? Dá para explicar um pouco o processo? Com certeza. Quando a gente entra hoje numa empresa, nós temos uma premissa, nós temos uma cultura. Nossa cultura é, primeiro, não reinventar a roda. O que está funcionando, deixa funcionando. O que está ruim, a gente troca. Então, a gente sempre usa essa cultura, essa premissa, e o que a gente faz? O lake tá bom? Tá, beleza, existe um lake. Quais são as dores de negócio? Aí a gente vai, pula. Viu que tem um lake? Tá, já tem um lake, tudo bem. Agora, peraí, vamos ver. Quais são os problemas de negócio? Então, a gente vai lá para o negócio entender. O que você quer resolver? Ah, eu quero resolver, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Ah, eu sou do segmento financeiro e eu quero um modelo preditivo para concessão de veículos. Ah, tá, tudo bem. Você é um banco que quer fazer financiamento de veículo. Beleza. Vamos olhar seu lake. Seu lake não consegue resolver esse problema. Vamos corrigir seu lake? Daí a gente vai lá para corrigir o lake. Ou, seu lake está bacana, então vamos resolver o problema. Qual o problema? Modelo estatístico para o fim
de financiamento de veículos. Então, um modelo de application para clientes novos, um modelo de behavior para clientes antigos. Quando a gente fala do modelo de application para clientes novos, a gente vai buscar informações externas. Quando a gente fala de behavior, a gente vai usar as informações do lake, que são internas. Então, a gente tem uma cultura de entender o negócio e ver se o que você tem dentro de casa resolve. Por quê? Para não ter custos adicionais. E aí, então, a gente resolve, e geralmente é muito rápido isso. As nossas soluções, a gente tem cases públicos, a gente tem case, por exemplo, do banco BV, que é um case público. Deixa eu ver aqui os cases públicos que nós temos. Nós temos um case público do PV, que nós criamos lá cerca de mais de 30 mil variáveis explicativas para resolver. A gente criou isso ao longo de um período, mas assim, nos primeiros meses de projeto já tinha resultado medido, e aí o projeto foi avançando, né, ao longo do tempo. A gente tem empresas que a gente trouxe resultado em 15 dias, tem empresas que foi em um mês, tem empresas 2 meses, tem projetos ao longo de 1 ano, que é renovado para o outro ano, porque é renovação de uma esteira inteira, né, de analytics. E aí as empresas querem que a gente fique por perto para ajudar a manter essa cultura dentro da empresa. Então, tem contratos que a gente tem com algumas empresas que eles já estão lá há 4 anos. Então, ano após ano, a empresa quer que nós fiquemos lá para manter essa cultura data-driven perto. Mas, geralmente, o projeto, já com 15 dias, você já vai começar a ver resultado. Se for, por exemplo, eu estou com um problema aqui, eu quero um modelo estatístico para resolver um problema pontual. Está aqui, a gente já consegue mostrar rapidamente esse modelo resolvendo. Aí depois entra um processo de implantação, de conexão sistêmicas e várias outras ideias. Então, começa com 15 dias e vai até o necessário de proximidade, tá? Essa é a forma como a gente resolve. Deixa eu uma aguinha aqui, né, para falar para caramba. E aí, a gente tem a primeira ferramenta, falando aqui das ferramentas, a primeira ferramenta, ela chama Playground, Pod Playground. Todas as nossas ferramentas têm o Pod na frente e algum nome. O Pod Playground, ele surgiu, por quê? Porque eu percebi que uma das grandes dores de uma área de engenharia de dados, ou de uma área de ciência de dados, ou de uma área de análise de dados, de negócio como um todo, é o ambiente de trabalho, gente. E eu estou vendo isso, a gente está tendo um hackathon na Pod Academy. E uma das dúvidas que muitos alunos têm me procurado é, poxa, Bruno, estou com dificuldade aqui de processamento, eu não consigo pôr um ambiente no ar. Mesmo com aula de cloud computing, da gente configurando um cluster, ainda tem uma dificuldade, porque é comum, porque é algo muito novo. Imagina numa empresa que precisa de uma infraestrutura totalmente integrada com N sistemas, é uma grande complexidade. Então, o que acontece? Hoje, muitas empresas estão com dificuldade de ter um ambiente de trabalho, principalmente porque elas saíram de uma cultura de data center local para uma cultura de ambiente cloud computing, porque foi vendido o sonho de que o ambiente nuvem vai resolver todos os problemas. É verdade, só que grandes poderes, grandes responsabilidades. O ambiente de nuvem resolve, sim, todos os problemas, desde que você saiba operar o ambiente de nuvem. E o que aconteceu? A maioria não sabe operar. Então, o que eu vi? Eu percebi que as empresas não conseguiam ter um local para o engenheiro de dados fazer uma query, um ETL, um processo de engenharia. E não tinha local para o cientista de dados desenvolver modelo. Começava a ter um grande problema até de turnover. O que significa turnover? O funcionário puto da vida sai da empresa porque está de saco cheio de não ter local de trabalho apropriado. O local de trabalho é uma ferramenta. Poxa, é ruim não ter uma ferramenta bacana para. Imagina, você coloca lá o seu processo, não roda, devagar, lento, não vai, não funciona. Isso é muito comum nas empresas. E ainda se tendo que aguentar alguém te enchendo o saco, era muito comum assim, porque acabou o espaço na rede, porque não desliga o teu negócio para eu processar o meu. Putz, isso aí, com o ambiente de nuvem, você tem esse tipo de sofrimento. Aí eu via, mas não é só você ter um cluster, um ambiente local lá, dentro de uma nuvem de trabalho configurado e tal. Aí você vai lá e vai configurar um ambiente desse. Respeitando LGPD, respeitando integrações sistêmicas com governança. Não é trivial. E aí, quando a tecnologia programa um ambiente desse, não está tunado para engenharia de dados. Quando está tunado para engenharia de dados, não está para ciência de dados. Quando está para ciência de dados, não está para engenharia de dados. Por quê? Porque a infraestrutura para dados analytics, ela é robusta, complexa. Primeiro porque processamento distribuído é diferente de processamento paralelizado. Então, distribuído é uma coisa, quando você vai fazer engenharia de dados lá no Spark,
Paralelizado é outra, quando você vai fazer um treinamento de um algoritmo lá no Python. E quando você faz uma confusão e bagunça isso, o que acontece? Bagunça. E aí o projeto vai para produção? Não vai. Cientista de dados puto da vida, que não vê resultado do seu esforço, do seu trabalho. Engenharia de dados, a área inteira puta da vida, porque não faz e nunca faz nada. Parece que trabalha, sabe? Não vê resultado do próprio trabalho, as pessoas insatisfeitas. Dado esse cenário, a gente criou a primeira ferramenta, o Playground. O que é o Playground? Não chamava Playground. Quem passou a chamar de Playground foram nossos clientes, porque era um ambiente de diversão, porque agora eu tenho um local para trabalhar. Eu tenho um local fodido de trabalho, altíssimo desempenho, um local gostoso. Então, nada mais, nada menos, por trás do que a gente fez. A gente está gerenciando tudo aquele pacote open source, versionamento, segurança, LGPD. Imagina o caminhão de trabalho que tem. Só que para você não tem nenhum trabalho, você só vai entrar no Jupyter Hub e trabalhar. Por trás disso, versionamento, segurança, tudo aquilo, a gente cuida. Então, a gente criou uma ferramenta e a gente criou muita automação, são shells, são scripts, com muita automação para cuidar desse ambiente, para que você não precise se preocupar com o cluster. Você não vai se preocupar, puta, eu fiz um cluster spot, a AWS pegou de mim, eu não consigo trabalhar, eu fiz uma máquina R, M, C, sei lá das coisas. Não, esquece. Deixa que a gente cuida para você, da infraestrutura. Se preocupa só com o seu trabalho. Seu trabalho é engenharia de dados? Preocupa aí com a engenharia de dados. Seu trabalho é ciência de dados? Preocupe-se aí com a ciência de dados. Então, o Playground, em primeira instância técnica, ele cuida da infraestrutura para você trabalhar. Para você que eu digo, cientista, analista, engenheiro de dados. Segundo ponto, se você chegar para um cientista de dados hoje e falar assim, cientista de dados, desenvolve um modelo de churn. Pode ser que tenha alguns aí que não sabem. Cientista de dados, desenvolve um modelo de crédito. A maioria não sabe. Cientista de dados, desenvolve um modelo de fraude transacional ou uma fraude onboarding. Cientista de dados, faz aí para mim uma análise de swap in, swap out de um modelo. Cientista de dados, faz aí para mim um comparativo de cluster para ver se a taxa de evento, mesmo num K-means, é diferente entre os clusters. Ok? E aí? Então, o que a gente fez? A gente, dentro desse ambiente, a gente criou ali dentro o conceito chamado low code. Não que nós inventamos o conceito, né? Nós colocamos o conceito aí dentro. O que é low code? A gente criou funções e que fazem esse trabalho de funções de negócio. Então, como é que faz swap in, swap out? Puta, nem sei o que é isso. Então, aqui dentro tem uma função que faz isso. Ah, como que eu faço um modelo de churn? Aqui dentro eu tenho um template que te ensina a fazer um modelo de churn. Como é que eu faço um modelo de crédito? Aqui dentro eu tenho um template que te ensina a fazer um modelo de crédito, se você não souber. Então, passo a passo, ele vai te mostrando e te explicando o que tem que ser feito. A gente faz isso por quê? Porque como utiliza funções proprietárias nossas, dentro do nosso ambiente, ele facilita o trabalho dos nossos clientes, traz ganho, velocidade nas entregas e fideliza no uso da nossa ferramenta. Então, é bom para os dois lados. Ok, então agora você tem um ambiente para trabalhar com templates para você aprender também enquanto você trabalha. E aí a gente viu que precisava de uma ferramenta para exploração dos dados. Então, a gente criou uma ferramenta que hoje ela chama Pod Data Insight. Só que aqui ela está com o nome aqui nesse slide ainda, que a gente não trocou oficialmente. Ela chama-se Data Fabric. Data Fabric, fabric é sentido de tecido de dados. Essa ferramenta, ela é maravilhosa. Essa ferramenta, ela olha para o dado transacional, para aquele monte de arquivo transacional, e ela cria as variáveis explicativas. Ela gera o conjunto de variáveis explicativas. Uma das partes mais trabalhosas da engenharia de dados, ela está automatizando isso. Então, ela cria um conjunto de dados que vão alimentar o que a gente chama de feature store. Então, assim como existe o conceito de AutoML, que é Automated Machine Learning, ela é como se fosse um AutoETL. Ela gera o ETL, o conjunto de dados, o output dela é as expressões matemáticas que compõem a criação de indicadores preditivos. E isso é um avanço para a engenharia de dados surreal. Isso põe a área de engenharia de dados em outro patamar, porque ela cria os que a gente chama de books de variáveis. Ela gera uma automação tão grande que ela faz com que você, por exemplo, 1.000 horas de trabalho cai para 100 horas de trabalho. Então, ela acaba automatizando muito da etapa de engenharia de dados, mas não da etapa intelectual da engenharia de dados. Eu não estou falando que vai substituir o engenheiro de dados, muito pelo contrário.
ela automatiza a parte braçal, ela automatiza o sangue, suor e lágrima. O Dahmer que diz muito isso, ele fala, puta, sabe aquela parte do sangue, suor e lágrima? Que é que você tem que criar aquele monte de expressão em ETL, é o T, né? O E é a extração, o T é a transformação. Ele automatizou o T do ETL 100%. Por quê? Porque ele vai criar milhares de variáveis explicativas. Isso é literalmente automação da parte chata da engenharia de dados. A parte legal fica para o engenheiro gastar até mais tempo com isso. A parte chata ela automatizou, a parte que tomaria mais tempo. Bom, elevou-se, então, aqui o número de variáveis explicativas. Então, a gente criou uma outra ferramenta também chamada de AutoML. AutoML é commodity. Commodity significa o quê? Todo mundo tem, beleza. Então, nós também temos o nosso. AutoML é uma ferramenta que automatiza o processo de criação de modelos. Só que o nosso tem alguns diferenciais. Qual que é um dos diferenciais aqui do nosso AutoML? O nosso AutoML permite que você possa entender o que foi feito dentro de um modelo. Então, você pode olhar os modelos, o pessoal chama os modelos de modelo caixa preta, né? Porque é um modelo que você não conhece ali dentro os componentes. Um modelo, por exemplo, o que foi feito dentro de um AutoML? Pô, não sei o que é isso. Aqui, você tem acesso aos parâmetros, ao processo de tuning, todos os processos que foram feitos dentro da ferramenta, você consegue ver o que foi feito, você consegue, inclusive, interagir. Por quê? Porque o AutoML nosso, ele conversa com o Data Fabric, o Data Fabric fez variáveis, o AutoML enxerga as variáveis. Você abriu a base de dados no Playground e editou alguma coisa, o AutoML reconhece aquilo que você fez. E o AutoML e o Data Fabric são ferramentas point and click. Então, você consegue fazer aqui um XGBoost, um LightGBM, ou todos os modelos do estado da arte sem codificar uma única linha. Então, ele é no code. Então, ele não tem codificação. O AutoML faz tudo no point and click. Mas eu gosto de programar, eu quero usar o Python e fazer na mão. Tudo bem, você pode fazer lá no Playground. Então, você tem liberdade para fazer 100% Python lá no Playground, Python, Spark, PySpark, SQL, R, tá tudo lá. Ou você pode fazer dentro do AutoML, sem programação nenhuma. O que isso dá vantagem para quem ainda está começando na carreira. Então, poxa, eu sou Juninho, eu estou começando. Como que eu faço? Uso o AutoML. O AutoML vai cuidar de todo o desenvolvimento. Ele não vai te perguntar nada, ele faz tudo sozinho. Todo data prep, tudo, ele faz tudo sozinho. Você só vai clicar num botãozinho e ele faz tudo para você. Então, o AutoML te dá velocidade no desenvolvimento dos algoritmos. E o outro gargalo, terminei o modelo, e agora? Agora eu preciso implantar. O AutoML coloca o modelo dentro de uma API para você também, você não precisa fazer nada, ele faz tudo sozinho para você. Então, o AutoML terminou o modelo, vai o modelo implantado para dentro de uma API, e essa API, ela se conecta com dados externos, dados internos, e o que toda a ferramenta fez, e ela responde de forma online com latência baixíssima. Por exemplo, 120, 200 milissegundos. Então, ela responde em milissegundos. Imagina a velocidade disso, né? Ela está pronta para responder em um piscar, literalmente um piscar de olhos. Depois que você fez tudo isso, isso gera uma quantidade de dados absurda, né? Uma quantidade volumosa de dados, a gente entra para o monitoramento. Então, a gente agregou a essa plataforma uma ferramenta de visualização de dados. E aí, aqui a gente, o Data Management, é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de visualização agregada aqui na plataforma, conectada na plataforma, para que você possa, faz um modelo, faz uma regra, faz o que você quiser, e já monitora isso em dashboard. E depois disso, a pecinha que faltava, como que eu crio uma regra de uso do modelo? Ferramenta para quem é de negócio. Como que faz uma regra de uso? A gente criou, então, um motor de decisão, chamado de Pod Decision Engine. Então, é uma ferramenta também sem codificação, vou mostrar para vocês, que com drag and drop, arrastando caixinha na tela, você de negócio, sem saber uma linha de programação, pode construir toda a regra de uso de modelos estatísticos. E aí não tem mais sofrimento, porque nessa esteira aqui de funcionamento, de ferramentas, você tem o Big Data e Analytics, que a gente chama de end-to-end, então de ponta a ponta, desde o lake até o monitoramento com o uso do modelo e regras, você está coberto 100% com as ferramentas da Prof Data. A gente disponibiliza essas ferramentas hoje no mercado, tá? A gente licencia isso como software. Então, são todas tecnologias da Power of Data desenvolvidas aqui, e tenho a alegria aqui de dizer que eu participei em primeira pessoa de boa parte delas. Então, desde a primeira linha de código, o AutoML, por exemplo, o AutoML eu construí inteiro, o Data Fabric eu já comecei a ter auxílio na construção,
Playground também, Pod API Hub, tem o Francisco, que é um cara incrível aí que tá com a gente na empresa, que é um dos cabeça por trás dessa tecnologia. No AutoML agora tem uma ajuda incrível aqui do Silvio, também está com a gente por trás da tecnologia aí, evoluindo. Mas quando surgiu essas primeiras ferramentas na empresa, basicamente era só eu e o Dalmer. Então, uma história engraçada, quando eu programei tudo isso, a ferramenta ainda não tinha interface, era uma tela preta de codificação Linux. Então, quando eu programei, eu chamava as funcionalidades tudo em tela preta. A gente fala tela preta, aquela tela de codificação de terminal de comando, né? Então, eu dava os comandos por ali e as coisas iam acontecendo, porque só eu pilotava a ferramenta. E aí, quando a gente vendeu essa ferramenta no mercado pela primeira vez, os cientistas de dados da empresa cliente, eles estavam numa sala, prestes a fazer o primeiro teste em produção da ferramenta, e eu estava na outra sala colocando um botão na tela. Então, eu fiz o front-end, eu fiz o back-end, eu fiz o motor em Python, e eu fiz as camadas de segurança, eu fiz a arquitetura cloud, eu fiz a ferramenta inteira na primeira versão. Então, foi um desafio, assim, hercúleo. Aí depois eu trouxe o time que cada um foi aprimorando as frentes, aí, as etapas. Era uma coisa bacana que eu ficava programando de madrugada, ficava até tarde mexendo com isso aí. Agora já tem um time cuidando, está tudo mega profissional, arquitetura, segurança, como eu te falei, né? Até o pessoal da Amazon, do Google ajudando. Bom, agora, galera, o que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês, deixa eu sair daqui, eu vou dar uma passada na ferramenta, prometo que não vou me alongar muito aqui para não prejudicar o almoço de vocês. Mas vamos lá, olha só, quando a gente fala de ferramenta, essa aqui, ó, aqui é a plataforma. Então, essa aqui, de fato, já é a plataforma. Aqui já é a ferramenta, tá? Aqui a gente já está na interface da plataforma, o que a gente chama de Pod Platform. Lembra dos nomes que eu falei para vocês? Então, aqui dentro dessa ferramenta, eu tenho AutoML, eu tenho Playground, eu tenho Data Fabric. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro da plataforma. Se eu quiser falar de um playground, se eu quiser me conectar, se eu quiser criar um ambiente, deixa eu pôr por aqui que fica mais fácil. Se eu quiser mostrar, por exemplo, eu quero trabalhar com o Jupyter Hub. Eu posso instanciar um novo Jupyter Hub aqui. E por trás disso, eita, será que eu desconectei? Não, eu tô com o meu Kaspersky ligado aqui, aí ele fica enchendo o meu saco, que é a minha conexão. Aqui eu posso me conectar a um Jupyter Hub. Aqui por trás, isso eu estou gerenciando toda a plataforma, todos os clusters da AWS. Eu posso fazer um Jupyter Hub, eu posso utilizar um RStudio, eu posso fazer isso, eu posso consultar todas as funções que estão aqui dentro da plataforma. Quando eu entro aqui no ambiente de Jupyter Hub, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui dentro desse ambiente, deixa eu mostrar os clusters aqui para vocês. Eu tenho aqui dentro desse ambiente o que a gente chama de ambiente de playground. Então, eu posso entrar, se eu quiser criar um ambiente desse novo, eu simplesmente tenho que falar aqui para a ferramenta, o que eu sou? Eu vou trabalhar com ciência de dados ou com engenharia de dados? Basicamente, você só fala de que área que você é, o resto ela vai disponibilizar para você essa infraestrutura, esse ambiente. E quando esse ambiente estiver no ar, toda aquela parte de AWS, de nuvem, de gestão da infraestrutura, tudo isso foi resolvido. O que ela vai fazer aqui é te dar o ambiente já para você se conectar aqui, por exemplo, ao Jupyter Hub. E aqui, lembra que eu falei para vocês de low code, no code dos templates? A parte técnica dela, por exemplo, imagina que você vai resolver lá, eu peguei um probleminha do Kaggle, imagina que você pega aquele problema do Home Credit, que tem lá um monte de tabela para você, por exemplo, criar variáveis explicativas. Olha o que eu fiz. Eu peguei aquele monte de tabelas, falei assim, vamos fazer um conjunto de variáveis, e aqui, eu estou explorando os dados usando o PySpark. Então, aqui, eu estou no ambiente da plataforma, mas olha, eu estou fazendo questão de não usar nada proprietário da ProfData. Aqui eu estou usando só o PySpark. Então, eu abri os dados com o PySpark, eu estou olhando a tabela, é a tabela nativa, é a tabela original. Eu vejo as tabelas aqui dentro do ambiente, essa é a tabela que vejo quais são as colunas, exploro os meus dados, faço query SQL, dentro do Spark SQL. Aqui eu só estou mostrando que eu estou explorando os meus dados, estou vendo o que tem ali dentro das tabelas. Só isso. Só que depois que eu fiz isso, explorei meus dados, vi quais são os domínios de negócio, eu estou explorando o que tem de informação nesses dados. E depois que eu fiz isso, o que eu faço? Eu gero uma tabela aqui que eu coloquei prefixo nas variáveis, que eu quero estudar com mais detalhe. A única coisa que eu fiz nesse ambiente, olha o que foi. Eu fiz assim, eu chamei de FBC
tudo o que é algum conceito de negócio. Olha só. Aqui, por exemplo, essa variável aqui, ó, crédito ativo, eu falei, ó, então chama ela de FBC underline crédito ativo. Chama essa outra aqui, tudo que está marcado com FBC, eu quero que ponha esse prefixo, por quê? Porque eu vou usar lá na ferramenta point and click para ela criar para mim um conjunto de variáveis. Então, o que ela entende? Ela fala, o que tiver com o nome FBC, automaticamente ele vai entender que é regra de negócio. O que tiver com o prefixo FVL, a ferramenta automaticamente vai entender que é valor, vai aplicar métrica estatística. O que tiver FDT, ele vai achar que é data, ele vai calcular intervalos temporais. E eu só preciso fazer isso. Aí eu faço isso, gravo esses prefixos aqui e eu salvo. Quer ver? Aqui, ó, salvei. Salvei aqui num diretório. Eu salvo aqui num diretório. A ferramenta entende, né, esse diretório que ele está salvando aqui. Por trás, a gente está salvando lá no S3 da AWS. Ele vai salvar aqui. Agora eu vou aqui, ó, estou falando, ó, agora vai lá para a plataforma. Aí eu venho aqui para a plataforma, eu venho aqui, e aí eu venho aqui, ó. Eu tenho aqui o Data Fabric. Deixa eu dar um zoom para vocês poderem ver melhor aqui. Ó, aí eu entro aqui no Data Fabric. Data Fabric, o que eu vou fazer? Eu tenho uma estrutura de timeline. Então, eu vou preencher, eu vou falar qual que é o ID que eu quero, o nome do projeto, eu vou dar uma descrição para ele, e aqui eu vou apontar qual que é o diretório, ele está carregando aqui para mim os diretórios, ó, e ele vai falar para mim assim, olha, qual é o diretório que você quer mapear? Eu vou apontar para o diretório que eu acabei de salvar o dado ali. Então, veja, ó, que eu tenho vários diretórios, então eu posso utilizar o diretório que eu coloquei ali, por exemplo, olha esse diretório, ó, Inside Pod Platform. Esse foi o mesmo diretório que eu salvei aqui, ó. Olha o diretório aqui, ó. Ó o caminho do dado. Então, o que a ferramenta ela fez? Ela detectou o S3. Então, essa parte do notebook Jupyter que eu estou trabalhando aqui está conectada na interface. Então, o que a interface fez para mim? Ela detectou já o caminho do dado aqui no S3. Aqui dentro vai ter um monte de parquet, arquivo. Aí eu vou falar, o que você quer? Que periodicidade? Mensal? Quantas referências você quer para o seu dado? Aqui é um conceito de dado temporal. Lógico, né? Quando a gente vai usar a ferramenta, a gente dá uma aula sobre isso aqui. Isso aqui é um conceito da engenharia de dados. Aí, como é que eu vou tratar o missing, o corte de missing, e como que eu vou tratar aqui as regras de negócio? Uma vez que eu fiz isso aqui, eu clico no botão gerar books, essa ferramenta vai criar as variáveis explicativas. Uma vez que ela criou as variáveis explicativas para mim, eu posso vir aqui, ó, num outro template nesse template aqui, o que ele chama? Ó, verificando o book. Então, o que eu faço aqui? Eu falo para ele, ó, o ID do meu projeto é esse aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, que é muito pequenininho para vocês. Espera aí. Ó, eu falo, ó, o ID do meu projeto é esse. É esse que está aqui. Ó, o caminho do S3 dele aqui aparecendo, onde que ele está. Aí, o que ele vai mostrar para mim? Todas as variáveis que foram criadas. A ferramenta no point and click criou para mim, ó, criou para mim 2.160 variáveis. Então, veja, num clique, eu criei 2.160 variáveis numa tabela. Olha o tamanho da minha tabela aqui ó, na tela, ó. É uma tabela gigante aqui, ó, com 2.160 variáveis. Uma tabelinha de brincadeira. Então, fiz uma tabela, numa brincadeirinha aqui, 2.160 variáveis. Pô, Bruno, mas o que significa essas variáveis que a ferramenta criou? Ela te mostra. Então, eu posso ver aqui, ó, o que são as minhas flags, ela mostra o que são as flags que ela criou, e ela mostra a expressão matemática criada. Olha lá, o que é a variável zero? A variável zero é uma média quando esse indicador de negócio for 1 na data de referência. E ela vai fazer na data de referência nos últimos 3 eventos, últimos 6 eventos, últimos 9 eventos. Ela faz média, mínimo, máximo para os conceitos de negócio. Ela começa a fazer todo um cenário de criação de indicadores preditivos. E aí você desenvolveu todas essas variáveis aqui. Você pode falar, tudo bem, agora eu quero ir lá no AutoML e fazer um modelo. Então, terminou aqui. Ou então você fala, pô, eu quero fazer esse modelo, eu quero explorar os dados. Então, como que você poderia fazer uma exploração visual? Eu abro um template de visualização de dados. Eu abro um template de visualização, carrego funções da pod, e aí eu começo, qual é o meu dado, vejo, utilizo funções que a gente tem para ver volumetria, taxa de evento, para ver análise de missings, para ver pair plot com target, e por aí vai. A gente faz toda uma análise de dados, por exemplo, correlações, distribuições, várias análises que a gente pode fazer com os dados, até mesmo se eu quiser desenvolver já diretamente aqui o modelo. Então, eu poderia pegar um template aqui de como é que resolve um modelo de crédito. Estou falando rápido só que porque a ideia não é ensinar a fazer a parte técnica, é só mostrar o que tem, né? Então, aqui, por exemplo, eu quero fazer um modelo de crédito, olha aquelas variáveis lá, var1, var2, var3, peguei 15 aqui de exemplo. Então, de novo, eu posso fazer análise visual desse dado,
até chegar numa análise, por exemplo, de estabilidade das variáveis. Ó, ela está fazendo análise, que é uma função nossa, ó, uma função que a gente olha para ver a estabilidade das variáveis. Então, está vendo a estabilidade de cada uma das categorias, porque aqui a gente está falando de um modelo de crédito. Até chegar lá no finalzinho do projeto, ele vai passo a passo mostrando como fazer. Chega aqui no finalzinho, tem um template para regressão logística, e ele mostra o tão sonhado aí scorecard. Para cada uma das variáveis, os betas, taxa de evento, p-valor, o erro, tudo. O AUD, né, que é para ter uma ideia da importância das variáveis aqui para a regressão logística. Então, você vê tudo por aqui, nesse template. Você fala, putz, tem que programar tudo isso? Não, não precisa. Você pode ir direto para a plataforma, e aqui na plataforma, você pode ir aqui na parte do AutoML. Então, aqui, ó, você está aqui no AutoML, no menuzinho com a esquerda, você vai dentro de classificação, e você vem aqui, ó, novo projeto. Quando você entra em novo projeto, é um timeline, ó, ele vai começar a te fazer perguntas, não tem que programar nenhuma linha. Então, você vem aqui falar qual que é o ID do projeto, o nome dele, uma descrição, você fala onde que está a sua tabela, você salvou sua tabela no notebook, ele consegue entrar aqui e lá no S3 e ler a tabela. Ele lê a tabela, você fala quanto que você quer fazer o corte de missing, fala algumas informações de metadados, por exemplo, tem ID a tabela, você vai pôr o CPF, um ID qualquer, sei lá. Tem algum campo que você quer rejeitar? Qual que é o target? Fala o nome do target. Dito isso, roda, executa aqui a parte de machine learning. Deixa eu dar um exemplo para vocês de um já preenchido aqui. Ó. Esse projeto é um application score, um modelo para prever uma probabilidade. Então, eu vou abrir esse projeto aqui. Quando eu abro esse projeto, ele já vai trazer para mim o resultado. Olha só como é que fica para eu analisar o resultado do modelo. Eu vou ver aqui os resultados, só que eu vou ver do ponto de vista de deployment. Eu vou ver isso aqui, ó. Eu vou ver aqui por implantar modelo, como se eu quisesse já implantar o modelo. Olha que legal, ó, aqui na tela que aparece para mim, ó. A ferramenta, ela treinou diversos algoritmos de machine learning, ó. Ela treinou tudo isso aqui. Aí ela está te perguntando, qual que você quer clicar no deploy? E eu faço para você. Deixa que eu faço para você. Ó, ela treinou tudo isso aqui. Daí você clica aqui, ó, você fala, você quer implantar uma rede neural, um MLP? Quer implantar um Naive Bayes? Quer implantar o CatBoost? Quer implantar um Random Forest? Qual deles você quer implantar? O AdaBoost? Quer implantar um Support Vector Machine? Quer implantar um Read Classifier? O que você quer implantar? Escolhe o que você quer implantar e clica em Deploy. Uma vez que você clicar aqui no Deploy, o modelo vai ter um endpoint, um processamento batch disponível para você poder processar esse modelo, para você poder consumir esse modelo em produção. Então, fez essa etapa aqui, aí você fala assim para mim, tá, mas você vai gerar um score. Pô, é difícil, como que eu vou usar isso dentro de um ambiente? Agora a gente vai para uma outra ferramenta, chamada motor de decisão. Aí a gente entra nessa outra ferramenta aqui, ó. Esse aqui é o nosso motor de decisão. Eu estou dentro do Pod Decision Engine. Olha o que ele faz. Eu tenho aqui nesse menuzinho, ó, olha os apps dele. Olha os ícones dos apps dele, olha como são familiares. Olha quem que ele está reconhecendo aqui, ó, o Playground, o Data Fabric, o AutoML, o API e o Data Management. Ó, ele está reconhecendo os plugins aqui. Aí eu falo, eu quero construir uma regra. Vamos construir uma regra, então. Pera lá. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar aqui, construir uma regra do zero. Então, vamos lá. Peguei aqui uma política. Vou começar. Nova política. Deixa eu pegar uma para vocês verem como que é. Vou dar um nome para ela. Vou chamar aqui de Demo 25. Tá? Um nome que eu quiser. Aqui eu coloco uma descrição. Aqui eu vou falar que tipo que é. E vou continuar. Só para chegar na tela de construção para vocês verem como é legal. Vou chamar aqui de P1. Vou dar uma descrição, porque é política 1. Uma descrição da P1. E eu continuo. Vamos lá. Eu vou chegar na tela para mostrar para vocês como que a gente faz. Aqui ele está me perguntando quais são os dados que eu vou utilizar para construir uma regra. Então, veja, eu vou falar assim, ó, eu quero usar meus dados internos, eu quero usar conectores. Vamos usar dados da Serasa? Vamos usar os dados da Serasa. Vamos dar dado da Boa Vista? Vamos dar dado da Boa Vista. Vamos usar funções, tabelas internas que eu tenho aqui? Vamos aqui, ó. Vamos usar essa tabela de para de loja, sei lá, cargo de colaborador. Vamos usar funções que eu criei, vamos usar aqui, esse grupo de variáveis que eu criei, beleza. E vamos para frente. Agora eu tenho uma telinha, ó, eu vou começar a construir do zero, drag and drop. Olha como funciona. Eu vou começar aqui, ó. Então eu clico aqui, daí eu falo, ó, vou pegar uma variável. Qual variável? Vamos pegar uma variável da Serasa? Então eu vou aqui na Serasa, vou pegar a renda presumida. Então, a renda presumida, valor da renda. Qual operador? Maior. Então, se a renda for maior que R$ 1.500, a gente começa a brincar. Olha aí, ó.
Ó a brincadeira. Então, se a renda for maior que 1.500, a gente vem para aqui agora. Outra variável. Vamos pegar aqui, sei lá, mais aqui. Serasa, mais alguma aqui. Vamos pensar aqui uma outra brincadeira aqui. Débitos. Peguei aqui, ó, quantidade de protesto. Beleza. Então, vamos lá. Quantidade de protesto maior. Se tiver mais do que 5 protestos, então a gente continua a brincadeira para cá. Olha que legal que ficou. Ó, aí começa a nossa brincadeira aqui, ó, né? Então, aqui eu posso agora pôr uma regrinha. Então, vamos lá. Vamos pegar um Boa Vista. Então, vamos pegar o Boa Vista, vamos pegar, para brincar aqui, ó. Esse cara aqui, percentual de renda disponível. Então, se tiver menor ou maior ou igual, vamos trocar, vai. Se tiver menor ou igual a, sei lá, 25%, aí eu vou colocar aqui como final node. E aí eu vou falar assim, ó, esse cara aqui vai ser reprovado. Status, porque eu quero. Status, porque eu quero. Imagina, reprovou porque eu quero. Aí você vem aqui, ó, pum, olha lá, pronto, já ficou o status reprovado ali. Então, ó, você pode dar zoom aqui. Então, aqui é uma ferramenta totalmente drag and drop. Quando você sair aqui dessa tela, então eu estou aqui na ferramenta, ó, aqui eu estou dentro do Pod Decision Engine. Então, eu posso salvar. Quando eu salvar essa política aqui, ele vai gerar o código por trás disso. Você nem fica sabendo, ele faz sozinho para você. Ele gera o código disso que vai para dentro das APIs para se conectar com o modelo para responder isso lá num sistema de negócio, no aplicativo, por exemplo. Essa é a parte bacana. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de uma política. Olha como que ela fica. Uma política grande, uma política real, uma política de uso. Política que eu falo é uma regra de uso de modelo. Aqui é um exemplo de uma regra de uso de modelo. Ó. Olha que bacana, olha o tamanho dela. Ó. Aqui é uma regra de uso, várias regrinhas, né, para tomar uma decisão. Olha a quantidade de regras. Ó. Olha lá como é que é. Eu tenho várias regras aqui para tomar uma decisão do que é que você vai fazer para usar. Então, aqui, tá vendo? Isso, o código por trás disso é complexo, né? Uma sequência de ifs. Mas a área de negócio não vai fazer isso no Python. Ela quer fazer numa ferramenta de point and click, que seja visual para ela. Então, ela faz isso aqui nessa ferramenta. E depois que você fez aqui na ferramenta, o que a gente faz é, olha, você fez aqui, você não quer visualizar isso? Então, você entra aqui e você pode visualizar tudo isso nos dashboards. Então, aqui, por exemplo, você gerou aquelas regras, aí você pode visualizar aquelas regras num ambiente de monitoramento. Um ambiente de monitoramento, vou dar exemplo dele aqui, enquanto ele carrega, eu vou dar exemplo dele aqui. Ó. Por exemplo, olha esse ambiente aqui, os ambientes de monitoramento de dados que a gente tem aqui. Então, ó, aquelas 2.160 variáveis, eu estou monitorando os dados que entraram, estou monitorando os dados que saíram, estou monitorando as categorias de negócio, estou monitorando cada detalhe, cada flag, cada conceito. Eu dei zoom aqui na tela para vocês verem melhor, por isso está cortando a expressão. Mas ele mostra a expressão inteira aqui. Ó. Ele mostra para você como que ficou a expressão matemática de cada regra. Todo detalhado aqui para você entender o que significa cada variável, até para você monitorar também modelo. Então, estou monitorando aquele modelo de crédito, por exemplo, eu posso colocar, ativar aqui assim, né? Mostrar para que ele possa monitorar para mim. Olha lá. Então, ele começa aqui, está monitorando aqui a tabela de desenvolvimento, né, a tabela analítica de modelagem, aqui as categorias das variáveis, a ordenação das variáveis, aqui ele olha KS, Gini. Então, isso aqui eu estou só mostrando o dado de desenvolvimento para mostrar como poderia ser um dashboard, para você poder ter ideia. Então, quando a gente mostra a ferramenta, a gente fala, olha, você pode monitorar o dado, pode monitorar o modelo, pode monitorar as políticas, pode acompanhar 2 modelos, fazer um champion, challenger. Fala, vamos implantar uma regressão logística e desafiar ela com gradient boosting, para ver quem que ganha. Pode fazer isso e pode olhar e ir acompanhando, né, mensalmente, diariamente, ou no tempo que você quiser, tudo isso. E aí, com isso, a gente tem o quê? A gente tem uma plataforma que a gente chama de plataforma end-to-end de processamento de dados, engenharia de dados, ciência de dados, análise de dados. Então, fica aí a solução de ponta a ponta para resolver os problemas de negócio. E aí eu sempre reforço, o foco é sempre o negócio, o foco é resolver o problema. A ferramenta, para nós, é um meio. Então, a gente tem a ferramenta, tem a consultoria, para quê? Para chegar no finalmente, que é resolver o problema de negócio. Não extrapolei muito do meio-dia, bacana. Minha ideia é ficar 1 horinha só com vocês aqui mesmo. Maravilha, gente. Consegui mostrar aqui o nosso conjunto de soluções da Pod, da Prof Data.
eu estou com a ideia de pegar para resolver problemas. Eu vou fazer outras lives dessa, resolvendo problemas de negócio com a plataforma. Agora eu queria dar uma visão geral da plataforma, só para vocês poderem conhecer, né? Conhecer as ferramentas. Tem bastante coisa, então é legal para compartilhar. Agora vocês já conhecem o que a gente tem dentro da Pod. Ficou alguma dúvida aí, gente? Que vocês tenham curiosidade, queiram conhecer da ferramenta? Bacana. Legal, né? Bacaninha. A gente ficou feliz aí com essa solução sendo utilizada no mercado. Muito bom. O Gustavo falou, esse aí é o mão na massa que você mandava por e-mail depois que tomou o suco. Muito bem. Maravilha, galera. Agora o negócio é a gente domingar. Muito bom estar com vocês aqui. Hoje a minha ideia era mostrar a mesma plataforma para vocês conhecerem a solução, para abrir a cabeça de vocês aí também, né? Dá para fazer um monte de coisa aí. Vocês estão nas empresas, estão querendo entrar na área, quem já está na área, ajuda a ter ideias. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Quando você oferece para o cliente, você vende toda a ferramenta ou o cliente pode querer só uma parte? Tem os dois cenários, Gabriela. A gente oferece a plataforma, a gente oferece a solução que o cliente precisa, né? Tem vezes que o cliente só precisa da API para colocar o modelo que ele fez, tá? Então, o que acontece? Tem hora que o cliente fala assim, puta, eu já fiz modelos, eu não preciso de um AutoML, eu já fiz, eu tenho um time que faz para mim. Mas você não pode implantar? Opa, pode usar só a API. Tem cliente que fala, poxa, eu tenho cientistas de dados, mas não tenho engenheiros. Você pode fazer a parte de engenharia de dados? Então vamos usar o Data Fabric, então a gente faz variáveis com Data Fabric. E tem o contrário, puxa, já tenho os dados, já tenho variáveis, mas eu não consigo fazer modelo. Aí a gente usa só o AutoML. Então a gente pode usar partes da plataforma, ou a gente pode usar a plataforma inteira, ou a gente pode ofertar simplesmente uma solução. Tem cliente nosso que ele nem tem equipe. Ele fala assim, meu negócio aqui, eu tenho só uma área de negócio, eu só estou fazendo meu negócio. Faz a solução analítica para mim, a inteligência de dados, aí eu faço toda a inteligência e eu plugo num aplicativo, seja lá o que ele tiver, a solução pronta. O cliente nem sabe o que é que está rodando aqui. Então, tem de tudo. A gente sempre é uma pecinha de quebra-cabeça e a gente vai lá, o que está faltando, a gente coloca no lugar. Essa é a nossa ideia. Boa. Brunão, quem está estudando na Pod, vai usando a plataforma para estudar também? Gustavo, não. A plataforma é algo da Porf Data, né? É algo da Porf Data. A Pod Academy é a escola. Então, eu não, até seria... se eu formasse as pessoas na Pod Platform, quem não é cliente da Pod ia ser ruim, né? Porque aí você só sabe usar o Pod Platform, mas você não saberia como é que você aprende sem o Pod Platform. Então, o que a gente faz é uma estratégia diferente. A gente ensina sem depender de nenhuma ferramenta. Então, você vai saber resolver os problemas open source. Aí, se você um dia entrar num cliente que usa o Pod Platform, aí você vai ter treinamento do Pod Platform. Então, a gente dá treinamento da plataforma para os nossos clientes. Aí é bacana. Antigamente eu fazia isso, eu fazia uma live, e era presencial, na verdade, eu fazia curso presencial da ferramenta, do Pod Platform. Um deles foi dentro da AWS, foi mó legal. E eu estou pensando em voltar com isso aí, porque é bacana. Daí a gente convida as pessoas para dar treinamento da plataforma, para como é que usa a plataforma inteira. A gente passa 3 dias juntos, full. 3 dias o dia inteiro juntos. E aí no último dia é um hackathon, só que usando essa plataforma inteira. Aí é muito bacana, porque daí você consegue pilotar tudo. Pensando em voltar a fazer isso, é legal. Divertido. Bacana, gente. Só alegria mesmo. Top. Bom, então, bom domingão para todo mundo e obrigado pela participação de todos aqui comigo. Valeu, gente. Boa tarde para vocês. Agora é boa tarde oficial.